tudo bem? Eduardo que está falando aqui do canal Anônimo Cast. Estou mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma pessoa muito especial, tá? A gente vai falar com a Carol, e a Carol tem uma história de vida muito bacana, uma história que é um começo até meio sofrido, passou por um monte de coisa, mas ela conseguiu superar isso aí de uma maneira muito legal e vai contar um pouquinho para vocês. Oi, gente. Tudo bem, Carol? Tudo. E aí, como é que é? Você desde pequenininha, eu sei que você passou por bastante coisa, você teve que cuidar de irmãos menores, conta um pouquinho pra gente aí. Eu tive que cuidar de 4 irmãos meus, pequenininhos já, porque teve uma época que meu pai... A gente morava num lugar bem ruim, a situação era bem difícil. Teve uma época que meu pai ficava bastante ausente e a minha mãe começou a trabalhar. Então, quando ela começou a trabalhar, aí eu tive que ter responsabilidade de cuidar dos meus outros irmãos, que eram bem pequenininhos mesmo. Fazer esse papel aí de mãe também. Fazia o papel de mãe, cuidava deles, de todos eles. Você tinha quantos anos nessa época aí? Ia fazer 14 anos. 14 anos. Isso, ia fazer 14 anos. Então, nessa idade eu já comecei a cuidar deles e até que não foi assim tão difícil, porque eu comecei a acostumar um pouco a ter um cuidado já com eles. Já pegar esse ritmo Sim, de casa e tudo isso mais. mesmo. Desde pequena você tem esse ritmo de cuidar da casa, mesmo meio que sempre tomou conta mesmo, sempre, né, tomei conta de tudo. Deles, da casa, comida, alimentação para dar para eles. Então foi tudo indo assim. E foi durante um bom tempo que eu fiquei cuidando deles assim. E os irmãos, mas eles foram crescendo tal, tem esse mesmo ritmo? Você acha que eles tiveram esse mesmo ritmo até hoje? Como é que você vê isso aí? Sim, as meninas têm esse mesmo ritmo. Até porque o menino, ele é o mais novo, então as meninas elas foram pegando isso de mim. Então uma começou a cuidar, então elas se cuidam muito bem, elas são bem independentes. E tua mãe nessa época aí, como é que era? Tua mãe trabalhava? A minha mãe começou a trabalhar pouco tempo assim depois que a gente foi morar nesse lugar. Então ela começou a trabalhar, meu pai estava ausente também, ela começou a trabalhar esse tempinho aí, ela ficou um tempo trabalhando, só que teve um momento em que ela ficou, acho que trabalhando nessa empresa uns 6 meses, teve um tempo que o meu pai, ele veio a falecer. Ele faleceu, então aí nós tivemos que sair de lá pra vir morar perto dos meus avós, que é aqui perto do Tia de Independência, perto da Anhamela aqui. Então a gente veio morar perto deles aqui, quando meu pai faleceu. Só que foi bem difícil também essa parte que o meu pai faleceu, porque aonde a gente não tinha estabilidade financeira, a gente não tinha condições mesmo. Então, quando a minha mãe começou a trabalhar, foi que a gente começou a ter um pouco mais de coisas dentro de casa mesmo. Aí que a coisa começou a mudar um pouquinho, você começou a ver um negocinho um pouco melhor. Isso, aí que a gente começou a ver uma coisa mas bem também melhor por parte da minha mãe. Mas também não foi bem assim, né, cara? Um negócio foi bem assim. Apertado pra caramba, né? Apertado pra caramba, nossa senhora. Muita gente que morava lá perto ajudava a gente. A minha mãe fazia a unha das pessoas para poder ter como pagar, às vezes, alguma coisa dentro de casa. Enquanto eu olhava, ela fazia a unha de uma pessoa e levava uma comida pra dentro de casa. Meu pai é ausente, todo esse momento. A gente não tinha ajuda de familiares lá. E olha que tinha familiares próximos da gente lá, onde a gente morava. Meio que do teu lado, assim, era meio abandonado, né? Era abandonado. Era quase totalmente abandonado. Então, a gente ficava ali, no nosso espaço ali, pequenininho, de madeira, se pode dizer. E quando meu pai faleceu, não é que as coisas... É até estranho eu falar isso, dizer que as coisas meio que melhoraram. Mas a gente mudou para um lugar melhor, a gente veio para uma situação melhor e a gente teve ajuda. É meio que, quando você tinha teu pai lá, parece que as coisas eram um pouco mais complicadas, né? Parece que, é estranho falar isso, mas é como se ele atrasasse um pouco esse desenvolvimento da vida de vocês, né? Isso mesmo. Aí ele falecendo é como se abriu um pouco as portas, aí vocês realmente vieram para um lugar um pouco melhor. Isso. Né? É aquilo, tipo, a gente não entende o que está acontecendo ali no momento, mas mais pra frente a gente entendeu e eu entendi muito bem isso. E aí você já tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, estudava? Voltei a estudar porque quando eu estava morando lá, não tinha vaga para estudar e as escolas eram muito longe e era muito perigoso. Então não tinha condições. E eu também tinha que ficar olhando meus irmãos, então não tinha como estudar. Então isso me atrasou bastante. Quando eu voltei pra cá, eu voltei a estudar e aí eu fui retomando a minha vida. A minha mãe também estava trabalhando, minha mãe continuava no mesmo emprego que ela começou naquela época. E aí eu voltei a estudar, todos os meninos voltaram a estudar,
porque eles tinham parado, alguns estavam na creche. E outros... É como se a vida tivesse dado um comecinho de novo aí, né? Foi bom. Eu lembro que tua mãe também não parava em emprego, né, Carol? Era Minha mãe complicado, não parava, né? não. Minha mãe não parava em emprego. Ela ia... Eu não sabia. Um pouquinho de barulho. Um pouquinho mais de barulho. Meu Deus. Então, voltando. Ela não parava, não conseguia parar em emprego. Ela teve que sair daquela firma onde ela trabalhava, onde ela começou a trabalhar em São Mateus, que era onde a gente morava antes, e teve muitos problemas naquela empresa. Ela começou a ter muita coisa, ela desenvolveu ansiedade e isso aí começou a complicar muito ela na empresa, e aí ela saiu. Ela saiu nesse tempo aí e a gente já recebe a ajuda da nossa família, a gente recebe ajuda da nossa família, que ajudou muito a gente quando a gente veio morar pra cá. E isso aqui ajudou a gente a ficar se sustentando por algum tempo, o meu tio. Então, quando ela ficou desempregada, ela sempre procurava alguma coisa pra fazer. Bico, alguma coisa, porque ela sempre tinha que... Ela colocava na cabeça dela que ela tinha que realmente fazer alguma coisa. Porque ela não gostava dessa... de ficar dependendo muito, porque... Você fazia alguma coisa, Carol, assim, algum trabalho por fora, alguma coisinha pra poder trazer algum dinheiro? Você chegou a fazer isso aí? Nunca. Você sempre tava cuidando mesmo da molecadinha Sim. toda e não deixava a peteca cair dentro de casa, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo, eu nunca tinha tempo pra fazer outra coisa, porque eu sempre tinha que estar cuidando, porque quando um ia pra escola, o outro já tava tempo de chegar da creche, então eu tinha que fazer comida, e limpar a casa, e ajudar em tudo, porque é muita gente, né? Então, é a casa pequena também, então tinha que dar uma ajudada, assim, também. Mas eu nunca deixei ficar ruim. Eu sempre fiquei ajudando pra não ficar nada mais difícil do que já tava. Legal, pô. A gente tá falando aqui bastante da mãe dela, tal, porque vai chegar um momento aí que essa história vai dar uma virada bem diferente. E é aí que a gente percebe que você realmente teve que se tornar a mulher que você é hoje, né? Vamos dizer assim, né? E com quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar com 18. 18 anos. Com 18 você anos. trabalha no escritório de contabilidade, né? Isso, Trabalho no escritório de contabilidade com a minha tia, minha chefe, que é uma pessoa que, se eu começar a falar dela, não adianta. Ela me emociona demais, porque ela é uma pessoa que eu aprendi muito com ela, tanto profissional como a ser uma pessoa melhor. Eu melhorei muito com ela e no meio ali do serviço, eu fui aprendendo que você tem que começar a tratar muito bem as pessoas. Então, ela me ajudou muito isso. Me ensinou muita coisa ali no meu ambiente de trabalho, que foi onde eu comecei a ter a minha vida mesmo, de verdade. A ter minhas coisas, e me... Desenvolvendo como pessoa, né? Desenvolvendo como pessoa, isso. Porque até então você não tinha contato, vamos dizer assim, profissionalmente não tinha contato nenhum e pessoas era família, né? Isso. Era muito ali, todas as pessoas que eu conhecia, então era ali da minha família, então eu não tinha contato de fora. Não sabia como lidar certas situações também, porque a minha vida foi acontecendo as coisas muito rápido. Eu tive que cuidar muito rápido de criança e ter muita responsabilidade muito rápido. Aí, quando eu comecei a trabalhar, aí foi que realmente eu comecei a melhorar muitos aspectos da minha vida, até financeiramente falando. Melhorou bastante. Legal, bacana. E você tá há quanto tempo lá? Eu tô vai fazer 6 anos. 6 anos que você tá nessa empresa. E só pra gente ter uma ideia aí, o que você faz lá dentro? É uma firma de contabilidade, né? Contabilidade. E eu trabalho na parte de recursos humanos, que é uma parte que eu gosto bastante. Porque... Pensa em estudar? Sim. Eu penso em fazer psicologia. Eu gosto muito da área que eu trabalho. Eu gosto. A parte de recursos humanos, ela faz você também falar muito com as pessoas. Então você vê várias situações acontecendo. Até com quem tem empresa também. Você vê o lado das outras pessoas também. Tanto de dentro como de fora. Então eu procuro fazer psicologia porque a minha tia é minha inspiração. Ela fez. E eu acho que a psicologia ajuda muito também com a área de recursos humanos. Até para balancear um pouquinho essa ideia, né? Sim. Trabalho, pessoal e tal, né? Sim. E é engraçado que eu sou cliente dela. Nosso cliente. Que legal, cara. Legal. E fala uma coisa. Como é que foi essa pandemia para vocês aí? Você já estava no escritório, né? Deu essa virada aí.
a pandemia ela pegou muito mais pesada na gente do que eu poderia imaginar quando começou. A gente estava no escritório e logo depois a gente começou a trabalhar em casa. Só que antes disso tudo acontecer, a minha mãe ela ficou doente. Bem no comecinho de março, ela ficou doente, pegou uma gripe, no começo da pandemia toda. Quando não tinha muita informação de nada, os médicos também não sabiam muita coisa. Então ela ficou doente, foi pro hospital, voltou com uma gripe muito forte, depois ficou em casa um tempinho. Até então, um dia, no final, mais ou menos no meio de março, por aí, ela foi pro hospital e ficou internada. Minha mãe ficou internada, se não me falha a memória, foram 36 dias por aí. 36 dias. Ela foi diagnosticada como pneumonia como no começo, pneumonia né? no começo. Não, na verdade, no começo de tudo, ela ficaram fazendo raio-x do pulmão pra ver se tinha Covid e tudo, essas coisas. Não tinha identificado nada. Então, ela ficou indo e voltando do médico. E quando foi aí no mês de março mesmo, ela ficou internada e foi diagnosticada com pneumonia. E depois ela começou a passar muito mal, foi aí que internaram mesmo ela com Covid. Com Covid. Né? Então Foi você vê, então assim, a Carol já vinha de um tempo aí cuidando basicamente dessa família sozinha, né? Começou a trabalhar, hora que deu uma engrenada meio que no trabalho ali, entrou início de pandemia e aí tua mãe ela foi diagnosticada com Covid logo no primeiro momento, né? Naquela primeira leva assim da doença, ela foi diagnosticada. Isso. E aí ela foi internada, né? E daí pra frente, aí como que ficou? Ela foi e inclusive esqueci de falar que ela estava trabalhando comigo. Ela começou a trabalhar comigo em janeiro e março ela ficou doente. Ela trabalhava lá com a gente, comigo, com a minha tia. Trabalhavam todas juntas. Então tava uma coisa muito legal. Parecia que ia mesmo pra frente tudo. Só que aí a gente recebeu essa notícia muito triste que ela tinha ficado internada. E aí foram 36 dias muito difíceis que não consigo nem expressar tudo que foram esses 36 dias pra mim, de pandemia, dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter contato com a minha família, sem poder falar realmente como é que eu tava me sentindo, porque eu tinha notícia da minha mãe por telefone. No começo de tudo eu ia até dentro das UTI de Covid, porque eles não tinham muita informação. Então eu ficava lá dentro mesmo da UTI, junto na área de Covid, e eu não peguei. A impressão que dava é que ali ninguém sabia muita coisa, ninguém sabia de nada, não tinha informação, né? Sim, não tinha informação. Era um empurra daqui, não tinha nada disso, né? A gente não tinha informação nesse primeiro momento. Então foi nessa hora que todo mundo estava perdido que ela pegou essa doença que hoje ainda a gente está em pandemia. Depois desses 36 dias ela foi transferida, né? Foi transferida para o hospital em Parelheiros. E daí foi que começou muito a pegar. Fica muito tempo na UTI, pegando infecção, né? Infecção hospitalar. Aí em 4 de maio ela faleceu. Recente, ela faleceu 4 de maio. E foi uma coisa foi um baque muito grande para minha família inteira, porque ninguém esperava isso. Minha mãe era nova. Ela morreu com quantos anos, Carol? Minha mãe morreu com 47 anos. 47. Foram aí mais ou menos 60 dias, desde o dia que ela foi internada até o dia que ela faleceu, e ninguém teve basicamente acesso a nada, né? A nada. Porque você não podia chegar perto. A última vez que eu vi minha mãe foi quando ela foi internada pela primeira vez. Eu ainda falei com ela, que eu não consigo me lembrar o dia, mas foi a última vez que eu vi minha mãe. Acordada. Porque eu entrava na UTI e eu via ela em coma induzido, né? E depois, quando ela faleceu, eu não consegui ver mais. Então, era muito difícil. Essa época, no começo, foi muito difícil mesmo. Mas eu consegui ir levando também. Que legal que tua tia tomou muito à frente dessa situação. Nossa, aí, né? Tomando à frente do hospital, né? Enquanto você segurava a onda aqui com os meninos, né? A minha tia, a minha prima, elas me sustentaram muito até lá. Porque foi um dia realmente difícil, então a família ajudou muito. Nossa, a minha família ajudou demais. Então, era tipo 2 forças que eu tinha do meu lado que me ajudaram a ir até lá. Porque aí comecei a ficar um pouco emocionada, porque esse dia você sabe como que foi. Foi no dia que ligaram e aí a gente teve que ir até o hospital pra
Na verdade, quando ligaram, a gente já meio que estava preparado, né? A pessoa já fica preparado porque ela já fazia 58 dias aí que estava no hospital e quando ligaram, ó, vocês têm que comparecer aqui para resolver algumas coisas. E aí a gente daqui até lá, o lugar longe para o hospital, 60 quilômetros de casa. Então vocês imaginam aí a gente no carro, né? Nossa. E não tinha muito o que fazer, era chegar lá e a gente já estava meio que preparado, né? Meio preparado. Então a gente já sabia meio que... Por a gente ver na TV como é que estava acontecendo, só que mesmo quando você recebe a notícia, você sente que não é possível, isso não está acontecendo. Até hoje eu me pergunto, falo, acho que isso não aconteceu, mas aí, infelizmente, certas coisas a gente não entende. Dá um sentimento assim, igual quando uma pessoa desaparece, não dá? Isso mesmo, Tipo, a pessoa que desaparece, você fala assim, caramba, ela estava aqui depois de 60 dias e aí parece que ela sumiu, não vai voltar mais, é um sentimento meio maluco, né? Um sentimento maluco. Mas eu consegui também ir me recuperando aos poucos. Não vou dizer que eu tô bem recuperada, mas eu consigo levar. Consegui levar junto com a gente ficou, eu e minhas irmãs agora, né? E meu irmão. Então a gente consegue ir levando, a gente cuida uma da outra e a gente tá indo bem. Eu acho que eu tô indo muito bem, sim. Esse ano aí foi um ano meio de provação mesmo, né? Como eu falei pra vocês aí que a história ficaria um pouco pior aí, mas que mostraria pra gente que realmente ela se tornou uma mulher aí bem independente, né? Já tá com um monte de planos aí pra frente, tô com né? muitos planos e eu acho que com certeza vai dar certo. Tem uma pessoa que vai me ajudar muito nesses planos, que vai dar certo assim. E eu tenho muita coisa pela frente, eu acho que agora que eu vou conseguir realmente fazer tudo o que eu quero, tudo que eu tenho em mente. E tem umas coisas também que ele vai fazer comigo, que é pular de paraquedas, que eu ainda não pulei, eu sei que ele já pulou e eu vou pular, tá me devendo. A gente vai pular ainda. Eu tenho coragem pra isso. E ele vai me ajudar. E então eu acho que... Vai voltar a estudar? Voltar a estudar, Quer tem que fazer terminar. psicologia? Sim. E você parou aonde, Carol? Eu parei no primeiro. Primeiro ano do segundo grau. Isso. Tem que terminar esse segundo tem que grau terminar, aí. E aí dá continuidade. E vir fazer esse curso de Isso. psicologia. E aí profissionalmente, você não vai, se formando aí psicóloga, o que você pretende aí profissionalmente dentro dessa área que você falou que está gostando bastante? O que você quer dar sequência? Qual que é o projeto aí profissional? Meu projeto profissional eu quero entrar mesmo na gestão do RH, que é uma área realmente que eu gosto. É gestão de RH, então eu acho muito legal a maneira com que o RH ele ajuda as pessoas, entendeu? Dá orientação, mas na parte de psicologia, eu não sei se eu daria continuidade na ser psicóloga, porque eu acho que eu não sei se eu tenho estrutura para fazer. A parte de consultório, essa parte você não se liga muito não. Eu acho muito incrível o estudo da psicologia, eu acho muito legal. Então, eu acho que me ajudaria também na parte da onde eu trabalho. Você vai mais pro corporativo, né? Isso. Igual a parte clínica não é legal. E é interessante que você vê, passando por um monte de problemas, né? Lidando com gente, cuidando de gente, geralmente as pessoas falariam o quê? Não quero, tô cansada, né? Só tive dor de cabeça, só tomei pedrada, né? E ao contrário, você percebeu que não, né? Você percebeu que isso daí te ensinou a lidar com pessoas e agora você quer aí ter uma formação mais técnica para realmente aprofundar mais nessa área, né? Isso mesmo. Sempre tem tempo para tudo, então acho que eu ainda tô num tempo legal. Você tá com quantos anos? Tô com 24 anos. 24 anos. Porra, legal, dá tempo sim, né? Dá tempo de fazer bastante coisa. E aí, projeto de vida, assim, o que você tá afim de fazer? Alguma viagem, alguma coisa que você tem na tua cabeça, assim, o que você curte? Viagem. O lance do paraquedismo é uma coisa que a gente gosta, eu saltei algumas vezes aí, e eu sei que ela gosta e a gente vai, mas... Eu gosto muito de aventura. Por incrível que pareça, não ter feito nenhum ainda, porque realmente não teve como. Mas eu gosto muito desses lugares onde envolve aventura, essas coisas. Isso daí me fascina bastante. Lugares diferentes, eu gosto de ir. Até lugares simples, que você vê, nossa, tipo, cidadezinha com coisas simples e sair, me anima bastante. Então eu gosto de ver outras coisas fora e eu queria também fazer uma viagem para conhecer outros lugares fora do Brasil, Fora do Brasil. Eu tenho muita vontade. É legal. Tenho muita vontade. Legal que, são só 24 anos, né? Mas você parar pra pensar que basicamente você começou a tocar o barco aí de uns 3, 4 anos pra cá. Sim. Né? Então tudo que você perdeu, tua infância, perdeu
boa parte da juventude, né? Sempre preocupado com outras pessoas e agora meio que está na hora de olhar um pouquinho mais para você. É mais ou menos essa a ideia? Mais ou menos isso. Eu penso agora é que eu tenho que dar continuidade na minha vida. Até porque as meninas já estão crescendo, elas já sabem, vão sabendo se cuidar. Então, eu quero ter as minhas coisas, não digo minhas coisas, são minhas coisas mesmo. Minha casa, minha vida, a minha história mesmo, que agora eu venho cuidando mais das meninas. Então, eu quero ter as minhas coisas, eu quero ir para os lugares que eu sempre tive vontade de ir. Só que eu sempre tinha uma coisa me prendendo, né? Tinha muitas responsabilidades, agora eu preciso dar continuidade no que eu quero. O que eu acho bacana ela falar isso é o seguinte, a gente acha que um problema muito grande é uma coisa que vai derrubar, né? Mas perdeu o pai com 14 anos, cuidou dos filhos, dos irmãos basicamente até os 20 anos, aí perde a mãe com Covid com 23 anos de idade, né? Então assim, mas interessante é que você já tá dizendo, já tá claro na tua cabeça que assim, pô, beleza, eu tive que viver aquilo, eu tive que passar por isso, mas agora a vida é minha, agora eu vou dar sequência nas coisas que eu quero, né? Isso é muito bacana. Isso mesmo. Eu não consigo ficar parada numa situação muito difícil, então não dá pra ficar naquilo, eu tenho que continuar, porque se eu ficar me segurando naquilo, minha vida não vai pra frente. Não vai pra frente, né? Sim, eu tenho que dar continuidade, eu tenho que aproveitar o que me restou. Que não é pouca coisa, que né, não Carol? é pouca Puta, coisa. uma família linda aí, a gente tá aqui Sim, na casa dela, estamos na minha casa. tá? E é isso, não é meu tio. Pode parecer eu tô morrendo de vergonha. Mas é isso aí. Tem muita coisa pela frente, Tem muita né? coisa pela frente, tem muita coisa pra conquistar. E eu acho que eu consigo, de tudo que eu passei. Sim, só fortaleceu, né? Só fortaleceu. Não posso deixar de falar que minha família ajudou muito, não tem como. É muita força que a gente tem, a gente já passou por muita coisa mesmo, então a gente tem uma força muito incrível. É isso aí, e eu bacana. acho que eu tenho uma força também muito incrível. Bacana, tem sim, não é à toa que eu fiz questão aí de nosso segundo episódio, né? A gente conversou já de uns dias e eu fiz questão de trazer essa história aí logo no começo, né? E é a primeira vez que eu conto sobre isso. Legal, bacana ver que você tá bem, né? E a ideia aqui é o quê? É contar uma nova história no futuro, né? Daqui um tempo, uns meses, anos, não sei, de repente um próximo episódio aí a gente contar o que aconteceu nesse meio tempo, né? Para pôr esses projetos tudo em dia. Em outra situação, melhor, bem melhor. Verdade. Bacana, legal, pô, bacana mesmo, legal de coração, obrigado. Obrigada a você. Pela história aí. Obrigada, tio. Valeu, viu? Valeu. Eu errei de novo. Eu tô com 24. Erro de gravação. A gente corta. Depois você corta, tio, desculpa. 24. Eu ia errar algum número, não vai dizer. A gente volta.